Bom, boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia, conforme você esteja escutando esse vídeo. Eu hoje estou conversando com um grande amigo meu, e que é um personagem histórico da fisioterapia do Paraná e do Brasil, sob certo aspecto, que é o professor Abdo Zeigbi. O professor Abdo Zeigbi foi presidente do CREFITO 8 por 2 gestões, e tem um importante papel na formação dos fisioterapeutas paranaenses. Nós tivemos a alegria de sermos colegas de faculdade, cursamos o mesmo curso de fisioterapia naqueles idos tempos, na antiga Faculdade de Reabilitação Tuiuti. Fomos meninos e colegas, e depois demos aula junto também na Faculdade Tuiuti também, que hoje é a Universidade Tuiuti do Paraná. O professor Abdo coordenou, inclusive, o curso de fisioterapia lá depois, enfim, teve uma participação relevantíssima na política da fisioterapia aqui do Paraná e do Brasil. Professor, uma boa noite para o senhor. Esqueci algum detalhe, não? Não, obrigado, Nelson. Boa noite. Obrigado pelo convite. Joia. Eu digo boa noite porque nós estamos gravando, hoje é dia 6 de abril, e nós estamos gravando por volta de 19 horas aqui. Então, quem assistir aí pela manhã ou pela tarde, entenda que foi um programa gravado. O motivo da nossa conversa é a seguinte: a gente discutir um pouco os rumos da profissão de fisioterapeuta, como é que está ela atualmente e como é que ela foi desde que o professor Abdo e eu nos formamos e começamos a trabalhar na fisioterapia. E, em razão disso, é que eu já faço a primeira pergunta ao professor Abdo. Na tua experiência, né, na evolução da profissão, professor Abdo, como é que o senhor vê a fisioterapia hoje e comparada com aquela fisioterapia da década de 80, quando nós nos formamos? Houve avanço? Não houve avanço? Na sua visão, quais foram os avanços e quais os pontos mais importantes e relevantes? Sim, certamente, Nelson. Eu me recordo que nós fomos a segunda turma aqui do Paraná, né, em 1981. Não, a terceira do Paraná, né? Londrina foi a UEL, depois a PUC em 80, e nós em 81 a terceira turma e a segunda de Curitiba. Exato. Naquela época era tudo muito novo, né? Então a própria profissão praticamente ela foi apresentada para a população paranaense, né? Não existia a figura do fisioterapeuta, não existia não existia nenhuma função de fisioterapeuta, não existia previsão de cargo de fisioterapeuta hospitalar. No hospital de clínicas, salvo engano meu, eu deveria ter 4 ou 5 fisioterapeutas e alguns 2 fisiatras, salvo engano, na época. E quando a gente começou, né, ainda existia o currículo mínimo. Então, naquela época, não existia aquela autonomia. E, veja, não sei nem se é da autonomia universitária, né, mas nós, enquanto faculdade, não possuíamos autonomia para mudar absolutamente nada naquele currículo que for aprovado. E, como todo curso que inicia, né, era uma experimentação daquilo que era bom, daquilo que era ruim, para a formação do profissional. E existiam poucos docentes na área de fisioterapia, né? Tanto é que os nossos professores eram importados de outros estados, de cursos que também eram recém-formados de outras instituições. Então, era tudo muito novo. Um fato interessante é que nós nos formamos, tanto eu e você, você formou antes que eu, 2 anos antes, eu formei na terceira turma da Tuiuti. Quando nós nos formamos, imediatamente nós começamos a dar aula, a gente já despontava pela carência de professores, né? Exatamente, foi bem isso que aconteceu, né? E, então, assim, cada um na sua área, né? Por aquilo que a gente tinha, né? Enveredava por aquilo que a gente gostava de estudar e acabava tendo aptidão e seguia a carreira naquela área, né? Então, foi assim que os currículos mínimos, então, estavam plenos naquela época, não existia como trabalhar. E eles eram assim, tinha uma área básica comum, depois tinha uma área pré-profissionalizante e uma outra profissionalizante. Então, só lá na frente, né, e salvo engano meu, as cargas horárias não chegavam a 4 mil horas. Né? Era menos, né? Apesar de 4 anos, era menos.
É. E, assim, cada um implementava o quanto podia, dentro daquilo que a lei permitia e daquilo que tinha sido aprovado para cada instituição. De lá para cá, muita coisa mudou, né? Então, aí veja, nós nos formamos em 84, né? Aqui, se a gente entrou em 81, 84. Até 1900, até perto do ano 2000, muito pouco curso saiu. Era muito difícil aprovar curso, né? Precisava parecer federal, precisava submeter a apreciação, né? Então, as universidades ainda tinham mais autonomia, mas muitas delas até nem tinham interesse em abrir curso de fisioterapia, né? E, na verdade, tinham duas universidades em Curitiba, né? Era a PUC e a Universidade Federal do Paraná, né? E, quer dizer, não existia muita universidade, nem centro universitário. O Além marco, o marco político disso aí, eu me lembro, foi a Constituição de 88, que encerrou o Conselho Federal de Educação e abriu o Conselho Nacional de Educação com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação daquela época, e que possibilitou a criação das universidades e dos centros universitários, que começaram a ter um pouco mais de autonomia, né, Abel? É isso mesmo, isso mesmo. É, E nós passamos por esse processo lá na Tuiuti também, né? é. Com novos cursos que foram propostos, aí acabou unindo, né, a Faculdade de Reabilitação Tuiuti com as Ciências e Letras, né? E daí virou FISET, né? Faculdades Integradas, e depois centro universitário, e depois para a universidade, né? Então, Isso. esse foi o caminho que a nossa instituição ali, mãe, né, acabou seguindo, né? É, E aí tantas outras da mesma época. é. Em meados de 98, eu ainda estava no conselho, na primeira gestão, deu o boom, porque veio as diretrizes curriculares. Sim. E nós, lá no sistema do COFITO CREFITO, tivemos a oportunidade de opinar sobre como que a gente entendia, então, que devia ser, né? Quais eram as diretrizes, né? Mas tinha toda uma pauta, né, do próprio MEC, né, do próprio, não me lembro o órgão ligado ao MEC na época, se era o INEP, não me lembro bem, não me recordo bem. Uma coisa assim. Alguma comissão específica que trabalhava nisso e que estava trabalhando nas diretrizes. E Ou ela é seguiu. Câmara de Ensino Superior? Exatamente, a Câmara de Ensino Superior. E assim, mas era uma discussão muito grande, porque aí começou aquela coisa das instituições abrir as instituições não, né? As profissões, né, Nelson? Começou a guerra e as interfaces, né? É, Então, o que que uma pode ter, o que que a outra não pode ter, por que que tem que ter essa carga horária? E daí começa aquela discussão, né? Quem pode tudo, pode o que está acima e o que pode estar abaixo, né? Então, a medicina pode ter 7.000 horas. Por que que os outros cursos da saúde não podem chegar a mim a 5.000? é Então, isso. daí foi essa discussão foi muito tempo, né? É. E a outra questão que balizou muito a nossa discussão interna, né, foi assim, por que quer dizer, as instituições federais, elas tinham uma interpretação na carga horária, e Uhum, não queriam que tivesse uma carga horária muito grande. Já as uhum, instituições privadas entendiam que uma boa formação, a gente não podia ter menos de 4.000 horas. uhum, Começou essa discussão das 4.000 horas ou dos 5 anos, né? uhum. E depois a hora minuto e a hora, aquela de 60 minutos. Putz, a hora aula de 60 minutos. É. E não tinha fim essa interpretação, né? E nós passamos por todo esse processo, enfim, mas abriram para sintetizar o boom das profissões, na verdade, ocorreu a partir das diretrizes curriculares e a oportunidade de novos cursos e essa autonomia universitária que foi dada. Né? Agora, o Ábido, me diga, você, mais de 30 anos de formado em fisioterapia e atuando, você é uma referência também nacional na questão da hidroterapia. Você está satisfeito com os rumos que a fisioterapia tomou? É um objeto de satisfação tua saber que você contribuiu com tudo isso também? Sim, sim, sim. Então, como a gente participou politicamente, né, dentro do sistema COFITO-CREFITO, nós tivemos oportunidade de participar em várias comissões no Ministério, né, seja do Ministério da Saúde, seja do Ministério da Educação, e emitir pareceres a respeito daquilo que a gente entendia que deve ser, como uma profissão na área de saúde, que é educação e saúde, né? Então, a discussão era essa, né? Era seja Uhum, para formação e seja para atender a sociedade. Então, o uhum, que você deve ter num curso, na formação de um profissional na área da saúde, que vai atender aquilo que é a demanda de saúde da população? E a uhum, discussão pleiteava, quer dizer, a nossa participação pleiteava nesse nível, né? Então, chamava o conselhinho, que eram os conselhos só na área da saúde, e o conselhão que discutia isso
de uma forma mais ampla, em todas as profissões, né? E a extensão disso. A extensão disso como é que a gente diz? Nas unidades de saúde, a questão disso na escola, a questão disso para a sociedade, como que virava no bairro, nos postos de saúde, na unidade básica. Então, e daí, e como é que deveria ser, então, a formação? Né? Quais são as áreas? Quais são as diretrizes da formação desse profissional para atender? E nós tivemos a oportunidade de participar disso, seja pelo COFITO, ou seja, até aqui no Paraná, dentro do CREFITO, que tinha uma certa representação, né, nessas comissões que a prefeitura tem a partir para decidir, vamos dizer, um planejamento estratégico dentro da sala de saúde, dentro, seja municipal, ou seja, que é o Conselho Municipal de Saúde e o Conselho Estadual de Saúde. Nós, na verdade, tivemos vários embates, né, Nelson? A gente, veja, durante essa carreira toda que nós passamos, você também, enquanto foi presidente também da Associação da Sociedade Brasileira de Acupuntura, né, nós tivemos vários embates. Para mim, o desenvolvimento, né, a visão que, na época, o Rui Galard teve de implementar as especialidades dentro da profissão foi um salto muito grande, foi gigantesco. Né? Teve como base a UEL, né, que já existia uma residência, né, em respiratória, em orto e em neuro, e que a própria UEL já tinha submetido ao Ministério da Saúde a aprovação de uma residência. Quando o COFITO, né, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, viu que existia uma residência em fisioterapia aprovada pelo Ministério da Saúde, em que o fisioterapeuta ganhava ao plantão como ganhava o médico, puxa, isso era tudo que se esperava. É claro. Né? E esse projeto, então, veio para o COFITO e eles, então, tiveram a grande sacada, a oportunidade, então, de instituir e normatizar as especialidades da fisioterapia. Né? Que foi a respiratória, acho que a primeira, depois teve a neuro, e a acupuntura, acho que foi a seguinte, né? Salvo engano meu, acho que a acupuntura foi em sequência e depois a outra. A acupuntura foi pioneira, né? Porque ela teve a resolução COFITO 60, né? Então, foi a primeira, entre aspas, especialidade, dita especialidade, e, lamentavelmente, nós tivemos estas resoluções aí anuladas. As resoluções, não a prática da acupuntura pelo fisioterapeuta, continua normal, como sempre foi. Inclusive, foi um fisioterapeuta que introduziu a acupuntura científica no Brasil. Mas a resolução, lamentavelmente, foi anulada. Não sei também por que eles não criam outra resolução, porque é possível criar. Né? Agora, o Ábido, me diz uma coisa, é uma coisa que eu sempre penso assim, me parece que o fisioterapeuta que cursa uma pós-graduação, como, por exemplo, a acupuntura, uma osteopatia, uma fisioterapia do trabalho, enfim, ele adquire uma autonomia maior do que o fisioterapeuta graduado, simplesmente. É a tua impressão também? O fisioterapeuta adquire essa independência ao fazer uma pós-graduação? Sim, então, porque o graduado, na verdade, né, aquele que é o genérico, vamos dizer assim, né, o generalista, ou aquele que de tudo faz um pouco, ele sabe muito sobre pouco, né? Esse é o generalista, ele sabe de tudo um pouco, então ele sabe muito sobre pouco. Desculpe, ele sabe pouco sobre muito, ao contrário, ele sabe um pouco sobre tudo, né? Então, é o generalista. E o especialista é aquele que sabe muito sobre pouco. Então, é uma verticalização, né, do conhecimento, uma delimitação de campo e um aprofundamento do conhecimento. Uhum. Sabe? Então, incorre sobre esse especialista, ou sobre quem fez a especialização, ou um aprofundamento numa determinada área, essa responsabilidade de ter o conhecimento e de controle sobre aquilo que está fazendo. E, na verdade, a gente chama isso de profissionalização. Então, uma profissão que detém, que controla aquilo que faz, que é capaz de prognosticar, né? Ele diagnostica, ele prognostica, ele delimita campo de trabalho, e ele tem controle sobre aquilo que ele faz, ele acaba recebendo, a população acaba conferindo para ele, né, a satisfação da resolutividade por ter resolvido a doença, o problema, a incapacidade, e confia a ele a isso. E essa profissão, então, ganha uma autonomia profissional, né? A que a sociedade lhe confere. E dá a ele, no caso, o título de doutor. Uma relevância maior, né? É uma relevância maior, né? Sem dúvida. Então, eu entendo que isso que você falou é verdadeiro. Início a pós-graduação.
que é um aprofundamento. Eu escolhi uma área onde eu vou delimitar meu conhecimento e aprofundar o meu conhecimento. E depois disso, eu acabei de fazer a prova da especialidade, né? Depois disso, nós acabamos evoluindo para lá, para as especialidades, que não é mais por decreto, né? Não é por tempo de serviço. Você tem que hoje passar por uma prova de conhecimento e uma prova de título. Então, sim, eu tenho etapas. Se eu passar na primeira prova geral, eu estou apto a apresentar meus títulos, que também valem pontos e que, se somados, me dão, então, a certificação e o título de especialista profissional, Uhum. que está dentro das associações, que é assim hoje na acupuntura, que é assim hoje em todas as nossas, salvo engano, não me lembro, mais 13 ou 14 especialidades, vinculadas às associações. Então, o crescimento da nossa profissão, eu entendo hoje, Nelson, ela está muito ligada à formação básica, aquilo que se dá na escola, longe dos EADs, né? Estamos vendo por aí, que é uma aula, presencial a cada 15 dias, né? Hoje, isso para um controle daquilo que se faz a partir de um aprofundamento. Então, hoje, ele não procura, a população não procura mais um fisioterapeuta, ele procura o fisioterapeuta ortopedista, o fisioterapeuta acupunturista, né? O fisioterapeuta aquático é aquele que domina, que controla, como um médico, né? Você vai no médico ortopedista, você pode ir até no clínico geral, mas você já procura, você já sabe que existe um especialista. Próprio dentista, você vai no odontopediatra, você vai no ortodontista e assim por diante, né? Então, o que eu penso hoje, que é o que eu espero, né? O que aquilo que a gente quer é que a população nos veja da mesma forma. Como vai, e todas essas especialidades, se você veja, Nelson, como é, porque todas essas especialidades juntas, cada um no seu campo de conhecimento, acabam todas elas contribuindo com uma base cognitiva, que é o conhecimento próprio da fisioterapia, que confere a nós uma identidade profissional muito mais forte, muito mais incerne, mais rígida, entende? Muito mais coesa, né? Uma profissão mais coesa, né? Exatamente, muito mais coesa, muito mais abrangente e com uma base de conhecimento muito maior, fornecida por todas essas especialidades. Agora temos uma dificuldade, que eu não sei como é que você percebe isso, em algumas formações de fisioterapia ou algumas pós-graduações de fisioterapia, parece que o fisioterapeuta ele deixa de assumir a sua condição de fisioterapeuta e passa a assumir a condição de uma outra profissão distinta, como é o caso da osteopatia. O indivíduo começa a se intitular simplesmente osteopata, ou ele começa a se intitular RPGista. Parece que é um processo de negação da fisioterapia e superposição de uma especialidade ou de uma formação. Como é que você vê isso, Ana? Eu vejo isso como até uma questão ética, né? Para começar, né? Porque, veja, na verdade, a fisioterapia foi a primeira no Brasil, salvo engano, me ajuda se eu estiver enganado, a reconhecer seja a acupuntura ou seja a quiropraxia e a osteopatia como especialidades fisioterapêuticas. Sim, tá? sim. Salvo engano, não existe lei que regulamente a osteopatia e a quiropraxia como enquanto profissão no Brasil. Não. O que existe são cursos de universidades que montaram cursos de formação, seja não me lembro mais o nome, né? Mas no Rio Grande do Sul, em São Paulo, eu me lembro que uma formação grande em quiropraxia. Tem, né? várias. E as escolas de fora do Brasil que vieram, as escolas de osteopatia, né? Seja a escola de Madrid ou a escola belga, salvo engano, né? Essas, as mais tradicionais, ou as que eu me lembro nesse momento, e essas escolas começaram a dar formações. E isso trouxe para a fisioterapia um ganho muito grande. Por exemplo, quando essas técnicas, todas elas, alguns métodos, dentro da quiropraxia, dentro da osteopatia chegaram, nós acabamos pegando parte dessas técnicas e trouxeram para os cursos. Por exemplo, a anatomia palpatória não existia. A anatomia palpatória foi incluída nos cursos de graduação por conhecimento dessas profissões que vieram de fora. Daí Foi uma transfixação cultural, né? Exatamente. Então, isso trouxe um crescimento para os cursos. E várias técnicas dessas são dadas também durante a graduação. E isso não quer dizer que a pessoa seja osteopata, ou saia com formação em pilates, nada disso. Né? Em RPG ou em terapia de cadeias musculares, nada disso. Simplesmente é um conteúdo da base cognitiva da fisioterapia reconhecido, em que o aluno pode ter acesso durante a sua graduação.
Agora, o que está acontecendo foi exatamente isso. Eu me espantei esses dias, porque eu vejo, por exemplo, pessoas que colocam nos seus consultórios, por exemplo, osteopata. Eu entendo que ele só é osteopata porque ele é fisioterapeuta. Entende? Sim, Ele é fisioterapeuta osteopata. Então, é, ele deixa a profissão que ele confere a pós-graduação ou a formação em osteopatia de lado e assume uma outra. Quer dizer, eu assumo o fisioterapeuta quando me interessa. E assim, mister, como é que é aquele? Doutor, o monstro e o médico, né? Quer dizer, uma hora outra. Né? Então, quando me interessa, eu sou fisioterapeuta. Quando me interessa, eu sou osteopata. Quando ele, na verdade, poderia ter vantagem em ter as duas coisas. Não existe desmérito, pelo contrário. Tanto sim. é que a fisioterapeuta é fisioterapia regulamentada. E a osteopatia, não. Entenda que qualquer convênio, qualquer atuação que ele tenha, ele vai responder como fisioterapeuta e não como osteopata. O Conselho Federal da Fisioterapia só vai, na verdade, lhe dar respaldo enquanto fisioterapeuta regulamentado com seu pagamento em dia inscrito no Conselho de Classe. Então, eu vejo que, na verdade, vai criar uma confusão na sociedade e espero que os cursos não estejam, na verdade, repassando ou instituindo isso aos profissionais. E se repassam isso, deveriam ser esclarecidos a respeito de que, na verdade, eles são fisioterapeutas osteopatas. Se ele quiser dar um curso para um leigo, que vai ser osteopata, que não tem regulamentação, que não tem nada, muito que bem, entender. Eu não entendo que só quem pode fazer fisioterapia osteopática no Brasil é fisioterapeuta porque tem regulamentação. Não entendo que outro assim eu possa, né? Mas, enquanto não existe regulamentação, eu entendo que, enquanto eu não entendo nem como é que se consegue alvará se ele for osteopata ou quiropata. Não, é pelo meu princípio da questão da acupuntura, que até é uma situação sui generis hoje para o fisioterapeuta, com a derrocada, com a anulação da resolução COFITO 60 e outras, o fisioterapeuta se obrigou a trabalhar como acupunturista e se obrigou a apoiar sempre a regulamentação da profissão de acupunturista, que é o que está acontecendo hoje no mercado brasileiro, né? Por conta dessa situação sui generis. Agora, o que manda aí é o livre exercício da profissão, não havendo lei especial que regulamente determinada área, ela é livre para a prática a qualquer um que seja e que tenha, entre aspas, habilitação para fazer. É direito fundamental. Agora, se o indivíduo, por exemplo, fisioterapeuta e a fisioterapia fez, eu entendo que fez no Brasil o nome da osteopatia, por que ele não utiliza o termo fisioterapeuta osteopata ou osteopata, mas com a graduação em fisioterapia? Não é possível que o sujeito tenha, entre aspas, vergonha ou negue a origem dele na fisioterapia, né? Também não consigo É uma entender. questão de orgulho até, né? Claro. Agora, o Ábido, me diz uma coisa, assim, no sentido mais amplo. Você foi 2 vezes presidente do CREFITO 8 aqui, né? Sim. Quais foram as tuas principais alegrias e as tuas principais tristezas à frente do CREFITO 8? O que aconteceu de alegre e o que aconteceu de triste que você lembra? De muito bom que aconteceu foi que a gente conseguiu implementar e garantir o exercício profissional em várias áreas da profissão que não eram regulamentadas. Então, entenda que a pessoa que está à frente da classe, ela tem que estar a par e passo com aquilo que acontece. Primeiro tem que ser um profissional, né? Tem que atuar na área. Tem que ver quais são as áreas de atuação, o que o profissional precisa, onde que estão os embates, né? Por que ele não evolui em determinada área? Por exemplo, em casos como o do Pilates. No início, foi um verdadeiro absurdo, né? Onde a profissão de educação física entendia que o fisioterapeuta não podia praticar Pilates. Então, eles, na verdade, queriam uma reserva de mercado. Ilegal, porque não podia. Né? É um sistema de movimentos que cada um regulamentado na sua área. Eu faço através da fisioterapia, né? Enquanto fisioterapeuta, eu faço fisioterapia pelo método Pilates. O educador físico faz condicionamento físico pelo método Pilates. E assim por diante. E nós tivemos que entrar na justiça. Você veja só o que aconteceu. Da mesma maneira, quando eu falo do Pilates, aconteceu com o treinamento funcional. Porque, como usava a palavra treinamento, eles achavam que o treinamento era uma palavra própria da educação física, do dicionário da educação física, e não do dicionário da língua portuguesa. Então, era muito complicado, porque a gente não entendia dessa maneira. O treinamento funcional é um sistema também de movimentos que pode ser usado em diversos pacientes em várias áreas da fisioterapia, como está sendo usado hoje.
E nós começamos a promover, então, para que os cursos de fisioterapia entendessem que o fisioterapeuta podia ter isso na escola, na graduação. Porque se ele tivesse na graduação, quando ele saísse, fosse graduado, quando ele se tornasse profissional, ele já estaria habilitado a exercer a fisioterapia pelo método Pilates. Mas deveria, claro, fazer um aprofundamento, aí é de cada um. Mas isso, na verdade, incorporava essa metodologia à formação dele ainda na graduação. E nós fizemos isso no Pilates e fizemos isso no treinamento funcional. Pasme você, Nelson, que no dia da fisioterapia, no dia 13 de outubro, nós fomos fazer um evento em Curitiba, com sede alugada, com profissionais convidados de fora, com equipamentos locados. Então, tinha todo um dinheiro público investido nisso. Às 5 horas da tarde, da sexta-feira, dia 13 era no sábado. O evento ia começar 8 horas da manhã num hotel alugado. Eu recebo 5 horas da tarde um comunicado do oficial de justiça dizendo o seguinte: o senhor não pode fazer o treinamento funcional amanhã, porque isso é propriedade da educação física e o senhor está fazendo exercício ilegal da educação física. Sobre o risco de eu, sei lá, ser preso, algemado, sair da a multa, enfim. Descumprindo a ordem judicial. Foi uma publicação da Justiça Federal ali. Bom, enfim, nós automaticamente os advogados verem aquilo, a partir dos advogados começarem a trabalhar numa resposta, eu marquei telefonamos para a juíza e marcamos uma audiência. Fomos na audiência, ela nos recebeu, e ela, na verdade, assim, foi muito... Não entrou no mérito, não quis discutir o assunto, entendeu nossa colocação, nós dissemos, olha, não existe lei, isso é uma técnica, eu acho que foi um equívoco. A gente não quis dizer que ela estava... Alguém assessorou ela muito mal. Mas, entende? Enfim, a gente quis mostrar que não tinha respaldo algum naquilo que ela estava falando. Nem técnico, nem científico, nem legal. E, ao mesmo tempo, nós mandamos para ela, enquanto estávamos lá, os advogados acabaram entrando com o recurso e explicando isso de uma forma técnica e no juízo, né? Como tinha uma formalização do que nós estávamos falando na audiência. Ela falou que ia ler e, mais ou menos, que de noite ela emitiria o parecer dela. Nós que já estávamos na segunda gestão, já não éramos tão novinhos assim, eu já tinha pedido para o nosso advogado lá no Rio Grande do Sul, que é a quarta região, na segunda instância. Não, na TRF 4. Isso, lá no Rio Grande do Sul, quando a gente recorda a segunda instância, para ficar de prontidão. E passamos o nosso parecer em ação. Ela emitiu o parecer negando o nosso evento às 10 horas da noite, às 22 horas, e nós, sob pena de que eu ia responder sobre isso. Mas veja, com tudo, as pessoas vindo de fora, viajando para Curitiba, não tinha jeito. E eu falei, bom, recorremos, fomos para o juiz de plantão, de madrugada, o desembargador, né? Sim, o desembargador de plantão. De plantão no Rio Grande do Sul, e conseguimos cassar essa decisão dela e ganhamos uma liminar, é isso? Sim. Para que houvesse um evento. E assim realizamos o evento. Decisão teratológica, né? Porque, veja, cai exatamente naquilo que a gente estava falando, né? Você não tem uma lei que diga expressamente isso aqui é exclusividade de tal área, né? Desde que eu atenda pessoas que têm alteração no movimento da função, é fisioterapia. Seja com qual recurso, Então, daí a história continuou. Porque nós entramos com aquele documento e ela tinha que, como o juiz deferiu na segunda instância, na quarta região, nós entramos com o recurso da quarta região ali, né? E conseguimos, e ela tinha que mandar uma resposta. E ela protelou, bom, enfim. A quarta região foi isso para colegiado, né? Daí não foi mais na liminar, né? Foi para colegiado de desembargadores. Sim. E eles deram um parecer, Nelson, seja no treinamento funcional e no Pilates, muito interessante. Nós ganhamos na segunda instância. E o Conselho Regional de Educação Física daqui teve que deixar no ar, do Conselho Regional, teve que deixar a decisão que não proibia, porque eles publicavam isso aos 4 ventos, era um absurdo. É o direito de reparação, né? Isso. E Nelson, era praticamente uma guerra. Eles, na verdade, criavam uma instabilidade e uma animosidade muito grande entre a fisioterapia e a educação física. E não se faz isso, era para trabalhar junto. Isso foi muito ruim para as profissões. Até essa decisão.
Porque a abordagem é diferente, né? O educador físico tem uma abordagem de educador físico, o fisioterapeuta tem uma abordagem de fisioterapeuta. O terapeuta já pressupõe tratamento, né? E o educador físico pressupõe educação, quer dizer, ele vai educar nos diversos campos da educação, enfim, qualquer um. Agora, ao fisioterapeuta cabe tratar, né? Que é a raiz do nome dele, é terapeuta, é tratamento, está lá, tratar, né? É Eu isso. ouso dizer, Nelson, que o Pilates e o treinamento funcional, em grande parte, o apelo mercadológico que eles têm, né, e a amplitude que nós conseguimos conquistar desse mercado, se deve às ações que o Prefeito 8 tomou naquele momento. Eu Porque não tenho aquilo dúvida. abriu as portas, não só daqui, com aquela decisão em segunda instância, abriu Sim, as portas tanto aqui quanto para todas as regionais, né? E sim, isso não aconteceu mais. E nós é, pudemos trabalhar e atender os pacientes sem problema algum. Isso aconteceu também com o Pede Suite, aconteceu que era um treinamento com os elásticos nas gaiolas, né? O sim, Ministério Público perguntava para a gente, senhor presidente, o que é Pede Suite? É uma técnica da fisioterapia? O Ministério Público perguntando, quem pode fazer? No que se baseia? E nós encaminhamos, então, não cabe ao Conselho Regional pedir uma associação científica, pedir um parecer para a Associação Brasileira de Fisioterapia Neurológica. A associação, por sua vez, por ser extremamente positivista e científica, emite um parecer muito técnico, muito científico, mas que, na verdade, dizia que não existia resultado de pesquisa nenhuma sobre o assunto. Se nós emitíssemos esse documento, certamente o juiz do Ministério Público ia entender que pede hospital não cabe para a fisioterapia. claro. Então, nós pegamos esse parecer e fizemos uma complementação, uma série de resultados, um posicionamento muito mais político a respeito do assunto, mostrando que as técnicas na área neurológica são bastante diferentes, que o paciente neurológico é um paciente qualitativo, não é quantitativo, que a pesquisa na área neurológica é diferente, mas que a metodologia, seja Tera Suite, Pega Suite e outras, né, na área, são de grande valia, são prazerosas e fornecem ao paciente um outro tipo de atividade, onde ele é suspenso no ar, possui uma roupa. Explicamos toda a técnica da veste, né? E assim por diante. Conseguimos o parecer positivo do juiz e assim ele começou a ser implementado nas APAES, o Ministério Público deu o parecer Sim, favorável, ele foi implementado nas APAES, daí chegou meu filho, que é advogado, e perguntou, escute, pai, o juiz está perguntando que tudo bem, vocês ganharam uma decisão, vocês têm uma decisão favorável. Porém, o conselho de vocês não reconhece, pede a ele não tem um documento, uma normativa. Vocês tinham que ter uma normativa. Então, fizemos um grupo de trabalho e encaminhamos para o Conselho Federal, então, que regulamentasse o PEDASUC enquanto metodologia, técnica e assim por diante. E saiu daí a cinesterapia intensiva. Dessa nossa solicitação, saiu a cinesterapia intensiva, que são várias técnicas, inclusive o PEDASUC. Então, é. essas são algumas das alegrias, como a perícia e tantas outras, né? A Algumas das perícia também foi fundamental, né? Foi uma coisa extraordinária. do Wallace da Chagas Lucas, e tantos outros, né? Foi um dos paranaenses, dos fisioterapeutas, que trabalhou muito em cima disso e fez parte dessa. E ele, na verdade, fez uma provocação para o prefeito, porque era só fisioterapia do trabalho. E ele, enquanto perito, então, fez, olha, nós também não temos regulamentação para regulamentar a perícia. E veja, não é perícia só do trabalho. É perícia em fisioterapia aquática, em fisioterapia neurológica, é perícia em todas as áreas. Né? Sim, O juiz te nomeia perito, né? Auxiliar, é isso, né? sim, Para você auxiliar numa determinada área que ele não sim. conhece, que ele precisa de um parecer técnico a respeito. Você tem o perito do juízo, que é o profissional indicado pelo juiz, e você tem o assistente técnico, né? O assistente técnico é quem vai ser parcial para o seu lado, quer você tenha, seja autor ou seja réu da ação. E isso está regulamentado a partir de agora dentro da nossa profissão, o que eu vejo como extraordinário, né? E motivo de muita luta também, né? Os médicos, lamentavelmente, de forma mais especial, na Justiça do Trabalho tentaram obstar a participação do fisioterapeuta de uma forma muito cruel. E a gente sabe que, por exemplo, na parte de ergonomia e avaliação postural, o fisioterapeuta é imbatível, porque esse é o dia a dia dele, né? É verdade. É. E tristeza, Del, se fosse para falar, na verdade, é a desunião do nosso sistema, que na verdade sistema significa outra coisa, né?
Então, a desunião, você veja, salvo engano meu, nem reunião dos presidentes, salvo engano meu, não tem mais. No último ano que eu fiquei, acho que teve uma durante o ano todo. Então, você veja, se uma profissão que não atua de forma integrada, com seus sistemas jurídicos, né, repassando as dificuldades de cada estado, as suas decisões favoráveis e contrárias, para elaborar uma resposta única e eficaz para determinado ponto, fica perecível, merece muito cuidado, né? E o conjunto todo discutir permanentemente a profissão, né? Isso eu não percebo, eu percebo que não está acontecendo, né? Não existe mais isso. Antigamente, especialmente na época do Rui Glauber de Menezes, havia uma rediscussão constante da profissão, das competências, do que vai ser feito, de qual é a perspectiva de futuro, de como é que a gente atinge esse futuro. E hoje isso me parece que não existe, né? Exatamente. Então, isso prejudicou muito a nossa profissão, e assim, até os conselhos, né? Que ficam isolados, os conselhos mais novos ficam isolados, não contam com a expertise de outros conselhos que já têm um sistema muito mais estruturado, seja de funcionamento, de fiscalização, de operacionalização, né? Da profissão. E isso, para nós, para mim, hoje talvez seja aquele ponto mais cruel, assim, que nós passamos por esse momento, né? É um fato lamentável mesmo, eu acredito, eu tenho isso como tristeza também, né? A gente chegar aqui nessa altura do campo, nessa altura da vida, né? E perceber que perdemos muito do amálgama que nos ligava, né, Abdo? É uma coisa verdadeira. Mas, enfim, até para não estourar muito o nosso tempo, eu queria até agradecer demais aí pela tua participação também, por esse papo bacana que a gente teve aí a respeito da fisioterapia. E, claro, não se encerra aqui, porque certamente a gente vai voltar e discutir outros assuntos interessantes dentro da fisioterapia, e especialmente dentro da hidroterapia e dentro da educação na fisioterapia, né? Já fica convidado de antemão para a gente fazer isso aí, tá bom? Já aceito o convite. Obrigado, Léo. Joia. Abdo, muito obrigado, um abraço grande para você e para todos aqueles que estão nos assistindo. Se esse vídeo foi útil para você, se você gostou, por favor, curta o vídeo, assine o canal, né? A gente faz questão de responder também outras e quaisquer dúvidas que vocês possam ter aí, além do vídeo, ok? Um abraço para todos. Obrigado, Tchau, tchau. obrigado. Boa noite, Léo.